interativo do nosso dia, o painel Chat and Wine. Aqui o formato é mais leve, o debate é aberto e o conteúdo é sempre de alto nível. Em um ambiente descontraído e com participação ativa da plateia, o painel Chat and Wine reúne especialistas e autoridades para um bate-papo sobre os principais temas debatidos ao longo do dia. É o espaço ideal para aprofundar ideias, responder perguntas e ampliar a sua rede de contatos. Vou chamar então aqui ao palco o Leonardo Batista, CEO da Pay for Fun. Leonardo é formado em Ciência da Computação pela Faculdade Associada de São Paulo e bacharel em Gestão de Marketing. Entrou para a lista dos 10 CEOs mais inspiradores da CIO Business Review. Também Natália Norris, CEO da Control F5. Natália é CEO da Control F5, que é um ecossistema de soluções especializadas para o mercado de bet no Brasil e diretora e cofundadora da Associação de Mulheres da Indústria do Game. Ana Clara Barros, gerente jurídica da iGame. Ana Clara é especialista em direito digital e regulamentação de jogos. Atua na análise jurídica de operações e na adaptação legal de empresas que ingressam no mercado regulado. Thomas Carvalhais, Country Manager Brasil da Stake. Thomas é responsável por liderar a operação da Stake no Brasil, com foco em expansão e alinhamento às práticas legais de mercado. Legal que todo mundo já está chegando no clima. Também, por favor, André Santa Rita, sócio da Pinheiro Neto Advogados. Advogado com atuação destacada em direito regulatório e empresarial, André assessora empresas em temas estratégicos ligados à regulamentação do setor de jogos e apostas no Brasil. Também senador Irajá Silvestre Filho. O senador Irajá participa ativamente dos debates legislativos sobre a regulação de jogos no Congresso Nacional, sendo uma peça-chave na articulação política do setor. Vamos aproveitar esse momento para ouvir, interagir e construir juntos um setor ainda mais forte. Está aberto o Chat and Wine do CGS Brasília 2025. Saúde! Bom, pessoal, antes de mais nada, é um prazer estar aqui com vocês em mais uma edição do Chat and Wine. A ideia, para quem não participou do Chat and Wine anteriormente, vou rapidinho explicar. A ideia é tema livre, microfone aberto na plateia, perguntas para todos que estão aqui com a gente e que vocês desfrutem justamente que seja um Chat and Wine, ou seja, que vocês abram um presente especial feito pela Pay for Fun, pela CGS, inclusive um agradecimento especial à CGS, Elizabeth, Samuel, Ana, todos da equipe. Muito obrigado mais uma vez por um presente lindo, maravilhoso, um Chat and Wine fantástico, taças de cristal da Boêmia aqui em Brasília para poder atender um público inclusive local. Então, obrigado ao pessoal da CGS, e a ideia é que vocês desfrutem, vão curtindo o vinho e vão fazendo perguntas para a gente poder, inclusive, aproveitar o tempo dos nossos queridos convidados. Obrigado a todos que estão aqui, em especial o senador Irajá, muito obrigado por estar aqui com a gente. E a ideia é já abrir para perguntas, então, sem mais delongas, vinho e pergunta, por favor. Quem começa? O Wesley já levantou a mão aqui, então vamos embora. Espera aí.
peraí, vai chegar o microfone aí, calma. Senão pega o meu. Prato pronto aqui. E além dos cassinos, como a senhora fala? Essa é boa para começar, hein, senador? Bem-vindo. Essa é a pergunta de boas-vindas para você, senador. Essa é a pergunta do milhão. Tinha uma mais fácil, não? Bom, primeiro eu queria agradecer a CGS em nome da Elizabeth e cumprimentar toda a equipe. Muito obrigado mais uma vez, é uma honra poder estar aqui com vocês. Também estendendo os meus cumprimentos ao Leonardo, a todos que estão aqui presentes, participando desse especial Chat Wine, Natália, Ana Clara, Thomas, tem um painel, né? O André e eu aqui fechando esse bate-papo. Queria agradecer também ao Leonardo Giovanni, a todos os players aqui presentes, a imprensa. Bom, se dependesse de mim, já estaria aprovado há 2 anos atrás, quando o projeto chegou no Senado Federal. Muitos de vocês sabem que, ao longo desses 2 anos, nós já fizemos algumas audiências públicas, aprovamos na Comissão de Constituição e Justiça, um placar muito apertado, 14 votos favoráveis contra 12, e tivemos, na sequência, um debate também muito qualificado no plenário do Senado Federal, no ano passado, e em novembro nós quase chegamos lá, né? Batemos na trave. Nós fizemos uma avaliação, naquele momento nós tínhamos ali o sentimento de que nós teríamos a aprovação majoritária das senadoras e senadores, é um projeto de lei ordinário, portanto, é necessário uma maioria simples, não é uma maioria qualificada. Então, se o quórum é 70 presentes, nós precisamos de 35 votos mais um para aprovar essa matéria, diferentemente de uma PEC, onde são necessários 3. Então, é um desafio, não deixa de ser, apesar de ser um projeto de lei ordinário, mas nós achamos, entendemos que naquela ocasião, nós ainda não estávamos com o projeto ali maduro em termos de votos para aprovar, no mês de novembro. Então, nós retiramos de pauta uma avaliação que fizemos e adiamos para que a gente possa apresentar nesse semestre, finalmente, o projeto. Em termos de conteúdo, o projeto ele está maduro, nós já discutimos mais do que o suficiente, inclusive fizemos alguns ajustes de redação desse projeto, acolhemos algumas emendas de senadoras e senadores que apresentaram para poder aperfeiçoar o projeto, e agora nós estamos fazendo uma avaliação, eu e o presidente da Casa, o presidente do Congresso Nacional, o senador Daniel Columbre, eu confio muito na sensibilidade política dele, para que a gente possa pautar finalmente e discutir essa matéria no plenário e votá-la. Que essa é a grande expectativa que o país e o mundo todo tem em relação a esse tema. O Brasil tem sido visitado por grandes grupos empresariais, de empresas mundialmente conhecidas, vocês conhecem grande parte dessas empresas, e talvez, não desmerecendo nenhum outro país, em qualquer lugar do mundo, mas talvez o Brasil seja hoje o destino mais cobiçado por esse segmento dos jogos físicos, que é o investimento em cassino físico, nos bingos, inclusive uma modalidade que é exclusivamente brasileira, que é o jogo do bicho, que tem uma tradição há 133 anos no país. Então, existe, por parte do mercado, do setor privado, uma grande expectativa de que esse projeto possa ser aprovado. Uma vez aprovado, nós temos a previsão de 1 ano para que essa matéria seja regulamentada. E aí, finalmente, a gente cria um novo ambiente de negócio no país, com segurança jurídica, com regras claras e atraindo esse investimento saudável ao país. E vai reposicionar o Brasil em outro nível, em outro patamar, em todas as áreas, não só na temática do jogo responsável, mas principalmente, na minha modesta opinião, no turismo internacional. O Brasil vai dar um grande salto com a aprovação desse projeto. E eu estou muito animado, estou confiante que nós vamos aprovar esse projeto, mas nós precisamos ter um pouquinho mais de paciência.
O ano passado não foi um dos melhores anos, vocês sabem disso. A questão do jogo eletrônico, do jogo online, pela tempestade que o setor passou naquele momento, isso acabou, de certa forma, prejudicando a tramitação do projeto do jogo físico, embora todas as senhoras e senhores saibam que são assuntos completamente diferentes, mas não é assim a compreensão do senso comum, e também não era de grande parte dos colegas senadores e senadores, que muitos acabavam confundindo um assunto com o outro. Então, isso, de certa forma, atrapalhou um pouco. Mas agora, superada essa fase, essa turbulência, nós estamos outro ano, com uma nova mesa diretora, com uma nova presidência. Portanto, eu acho que nós estamos num ambiente muito mais favorável agora para votar esse projeto. Deixa eu aproveitar, Milton, a próxima é tua. Deixa eu aproveitar a presença do senador e o tempo, inclusive o tempo super apertado, e mais uma vez agradecendo. Em 110 dias que nós temos o mercado aí online regulado no Brasil, senador, existe alguma coisa que já deu para aprender, ou para ver, ou para pegar no ar do online, que a gente possa traçar um paralelo e levar para o físico, ou é cedo demais para isso? Eu acredito, Leonardo, que a experiência dos 110 dias, que você mencionou, ela será muito válida para o outro projeto e, portanto, para a outra legislação do jogo físico. A própria criação da Secretaria dos Jogos dentro do Ministério da Fazenda já foi algo inovador, que, graças à aprovação do jogo online, estreou, junto ao governo federal, a necessidade de uma criação de uma secretaria especialmente para tratar desses temas. E claro que, ao criar uma secretaria, você tem que formar um time. É muito diferente de uma empresa como a de vocês. Você precisa formar uma equipe, você precisa criar processos, você precisa se acostumar com toda a demanda e com todas as exigências que o mercado requer. Então, eu acho que a grande contribuição, uma das grandes contribuições que a legislação do jogo online certamente dará a essa nova legislação do jogo físico, é essa relação governamental com o setor. E foi estreada, diga-se de passagem, por vocês, do jogo online. Então, eu acho que esse é um legado que fica. Talvez, se nós tivéssemos aprovado o jogo físico primeiro, foi que a grande maioria dos países do mundo fizeram, talvez nós estaríamos batendo cabeça da mesma forma. E, portanto, eu acho que isso vai ajudar muito a dar celeridade nos processos. O prazo para a regulamentação do projeto é de um ano, é um prazo mais curto. E eu acho que, em alguns casos, inclusive como os bingos, que funcionam de maneira clandestina, o próprio jogo do bicho, eu acho que vai ser um efeito já praticamente imediato, a aprovação e a regulamentação. No caso dos resorts cassinos, aí a gente sabe que são investimentos custosos, vão exigir leilões e os editais, isso leva um certo tempo até se maturar, e sem contar que o investimento também é um investimento de médio e longo prazo. Mas eu acho que a gente ganha muito tempo e qualidade na relação governamental. Perfeito. Hamilton, tua. Eu queria fazer uma pergunta para a Natália, representante do marketing na mesa, e aí com comentários do Thomas, que é o operador. No painel anterior eu não tive a oportunidade de fazer a pergunta, o tempo estava curto, mas se falou sobre a responsabilidade das casas de apostas a respeito do que os seus influencers e do que os seus afiliados propagam. O que vocês entendem a respeito? Eu já antecipo a minha opinião. A minha percepção é que, se você é o contratante, a responsabilidade é sua sobre o seu contratado
faz e ele é um cartão de visitas da sua marca. Então, eu entendo que deve haver, sim, a responsabilização conjunta do influencer e do afiliado com a casa de apostas, no caso de uma oferta além do previsto na legislação ou qualquer coisa do gênero. Como é que vocês entendem esta situação? E me pareceu que no painel passado, alguns integrantes defenderam uma certa distinção entre operadores e os influencers, por exemplo. Bom, então, primeiramente, nesse ponto, mesmo eu estava discutindo agora lá atrás com o Marco Pequeno, sobre esse ponto, porque, assim, existe sim uma responsabilidade do operador que contrata, lógico, né? O influencer é um canal, né, estratégico da marca, de posicionamento e tudo mais, mas existe também uma questão de que esse canal tem vida própria, né? Não comanda completamente esse canal como influenciador. Por quê? Você pode passar um briefing, né? Ou seja, com tudo o que você pauta para ser falado, ser posicionado e tudo mais. Mas imagine o caso de que um influenciador novo, etc., coloque, nesse momento de divulgar a marca, um outro formato, ou coloque, digamos assim, uma estratégia diferente daquilo que foi colocado. Né? Então, assim, existe sim a responsabilidade do operador, foi o que contratou esse influenciador, ou conjunto com a agência de marketing que o fez, mas também existe uma responsabilidade ali do outro lado, no momento que você consegue comprovar, digamos assim, aquilo que foi pautado. Normalmente, quando se faz uma competição com um influenciador e passa todo um roteiro para ele, né, o trabalho em conjunto daquilo que é passado para a marca, aquele influenciador é meio que precisa também cumprir, né, esse ponto. E no momento que ele não cumpre, existe também uma responsabilidade nesse caso. Pelo menos é o que eu tenho a visualização nesse sentido. Que ainda não existe uma norma específica nesses casos, o que aconteceria. Né? Nesse caso, o operador vai ter que passar por esse processo, digamos assim, para poder defender aquilo que não foi compactado, né? Nesse caso. Professora Milton, suas perguntas são uma aula, literalmente. Ela já vem com um ensinamento todo aí acoplado. Eu concordo com a Nath. Eu também acredito que existem várias formas que a gente, como operador, deve abordar essas questões. Jamais sendo omissos. Porém, existe sim uma questão orgânica aí. Claro que a razão por que o operador contrata o influenciador é pela capacidade dele de gerar tráfego, é pela capacidade dele de ter os seguidores. Só que, aí entra num ponto muito importante que o Léo estava falando no painel anterior, o que falta em muitas frentes, em muitos casos, é educação. Educação básica, entendimento que, vou usar um exemplo aqui bem clássico, mas que é muito oportuno, o esclarecimento de que aposta não é investimento. Se o teu afiliado, se um afiliado da Stake Brasil está vendendo apostas como investimento, ou seja lá, a pessoa que cuida do marketing da Stake está vendo isso, deixando isso passar, a responsabilidade total é nossa, cai no nosso colo sim, e a gente tem que fazer o possível e fazer tudo para cortar isso, não porque a gente não gosta, não só porque o regulador pode cair em cima da gente, mas porque é errado. Porque é errado se a gente está prezando muito pelo jogo responsável, a gente está prezando para que todo o país, a sociedade como um todo, que não tem o entendimento da integridade do que é apostas, do que é o R&D, do que é o gerador aleatório de números, a gente está trabalhando para que eles entendam isso. Seria um desfavor da nossa parte, como agências de marketing, como operador, permitíssemos, fôssemos lenientes com esse tipo de atitude. Então, no caso da Stake do Brasil, eu posso falar, nós tomamos para nós a responsabilidade de ver, identificar e criar medidas de contenção para mitigar isso. Educar o afiliado. Se ele continua brilhando o caminho do mesmo zero, é cortar laço. Acabou. Pegando o gancho, eu ia justamente isso. Eu ia falar, a associação tem um ponto, tem uma regra, já tem uma diretriz nesse sentido ou ainda não? Bom, em primeiro lugar, não sei se boa tarde ainda, boa noite, então... Boa tarde. Boa tarde a Estamos todos. começando o vinho ainda. Então boa tarde.
cumprimento aqui o senador e meus demais colegas, André, Thomas, Nath e Léo. Feita essa introdução, eu vou falar, Hamilton, você mesmo, em alguns CGS ou em algum lugar, falou, o bom desse espaço é lavar roupa suja em casa. Vamos lavar roupa suja em casa? Pedindo de novo licença ao senador. Aqui eu vou colocar 2 chapéus, como... Eu nem lembro qual é meu cargo na IEM, mas a IEM... Gerente jurídico. Eu não sei se é vice-presidente, se é diretora jurídica, eu também não... É alguma coisa. E eu vou colocar também um pouco o meu chapéu de diretora jurídica de compliance de um operador. Hamilton, você não criou seus filhos com maior amor e carinho? Se eles cometerem um crime, a culpa é sua? Não, calma, vamos tratar isso na terapia. Não é bem assim. A gente faz o melhor que a gente pode. E aí, levando para o jurídico, tem culpa em elegendo, tem culpa em vigilando, tem culpa, um monte de culpa. A gente tem que, a nossa obrigação é fazer o melhor que a gente pode. Senão a gente para de operar MET e vira fiscal. E aqui, de novo, estendo meus cumprimentos ao pessoal da SPA, que está aqui, o regulador. Gente, premissa de compliance, é absolutamente impossível você ter todos os detalhes cobertos, porque senão você não opera, a sua vida vai ser garantir que absolutamente nada dá errado. Então, qual que é a obrigação do operador, na minha humildíssima opinião? É fazer o melhor, e aqui o melhor não é para inglês ver, o melhor não é o que eu acho que já falo alto, né? Estão tentando me regular. Censura, Léo, que isso? Imagina. Então, eu acho que a gente tem que sim fazer o nosso melhor, porque o que eu mais ouvi aqui hoje foi bom senso. Gente, eu não gosto de usar... eu prefiro usar bom senso do que senso comum, porque senso comum não é comum, cada um vai ter o seu senso. Então, a regra está lá, ela é objetiva. Então, o que eu vou fazer? A Juliana, quantas reuniões eu tive com a Juliana? Treinamento. Aí você treina o cidadão. Aí você verifica se a audiência dele é de maior. Aí você fala, olha, teve um caso recente que chegou lá, mas ela estava de crop, já é sensualizar ou não é sensualizar? Gente, cada dia chega um abacaxi maior que o outro, você fala, o que eu faço com isso? De onde eu nem sabia que era um problema? Cada dia chega um problema novo e você vai lidando com a coisa conforme aparece. Aí vamos lá, você falou, não usa cropped, porque você já parece que tem 18 anos, 17 anos, aí você bota um cropped, fica ruim pra mim. Então você orienta o influencer, você treina o influencer, você fala o que ele pode, o que ele não pode falar, a regra está posta, é o objetivo. Aí o cidadão, um belo dia, acorda e fala lá na rede social dele um impropério mais cabeludo da face da terra. Por mais que eu queira instantaneamente ter um AVC e infartar, eu vou fazer o quê? Ir até a casa da tua influência e agredir ele? Não, como o Thomas bem colocou. Você corta a relação e segue o baile. Você fez tudo o que você poderia fazer? Fez. Mas, gente, se a gente for se responsabilizado, a gente operador, se responsabilizado por cada sorriso torto que o influencer der, é melhor não trabalhar com influencer. Eu particularmente não gosto, porque eu concordo que, me corrija se eu falar besteira, do ponto de vista de branding, quando você se associa a um determinado influencer, etc., você está falando que você está alinhado com os valores daquela pessoa. Então, mas aí a gente está falando de valores, de posicionamento, de um monte de coisa que a Nath vai saber explicar melhor que eu. Mas é impossível, não controlar 100%. Por isso que até o TCU aceita culpa em elegindo, culpa em vigilando, fatores de mitigação de risco. Enfim, vou passar aqui, já falei muito. Santa Rita, comentário legal com relação a esse tema. KYB, Cuidado, hein? KYB, Know Your Provider, né? Para quem não sabe, responsabilidade do operador nessa história. Estaria muito bem descrito num agreement e acabou o problema, e se der problema, vai para cima do influenciador? Vamos lá. Falar dessas coisas bebendo é espetáculo, né? Bem-vindo ao Chat Online, hein, meu amigo? Primeiro, boa tarde a todo mundo. Mas assim, eu vou primeiro falar a minha visão do que eu acho que está na regra. Tá? E que eu acho que uma coisa é o que está na regra e o porquê que está na regra daquela forma, e acho que há uma razão para aquilo. E outra coisa, acho que é a aplicação dessa regra pelo regulador, que eu acho que aí sim passa por muito consenso, caso a caso, mitigantes, para ver, fez tudo que poderia e tudo mais.
até onde eu vou hoje, a regulamentação ela já dá essa solidariedade, certo? Então, afiliados, na verdade, e operadores, existe ali uma solidariedade trazida pelo regulador na própria portaria. Então, já há essa preocupação e eu acho que isso já está ali positivado dentro da regulamentação. E, se eu não me engano, a redação ela vai taxativa. Um ato praticado pelo afiliado é considerado um ato do operador. Então, ela vai bem ali do... Então, assim, para a secretaria, e acho que para quem fez a regulamentação, é uma lógica não muito diferente de uma lógica, fazendo um paralelo aqui com uma franquia. Né? Você entra no McDonald's, você compra um sanduíche e tem uma intoxicação alimentar, não dá para a empresa falar que ela não tem nada a ver com aquilo, porque aquilo é um franqueado, aquilo ali não tem nada a ver com ela. Se você puxar histórico de direito americano, direito brasileiro, essa coisa do mandatário responder pelos dados de quem passou o poder é algo que é saudável, ainda mais no contexto regulado, porque se para o operador é inviável controlar o que todos os afiliados estão fazendo, para o regulador é mais inviável ainda. Né? Então, você atribuir ao operador essa responsabilidade pelo que o afiliado está fazendo, eu enxergo a lógica de estar ali, tá? como regra. Agora, eu acho que a partir desse momento, a aplicação dessa regra, eu estou 150% de acordo com vocês, porque eu acho que aí é aquilo que ela estava falando, eu fiz tudo o que eu podia, de fato. Você tem um contrato com o seu afiliado, você fez treinamento, você disse exatamente o que ele poderia fazer, não poderia fazer, você controla, você fiscaliza, monitora. O afiliado foi lá e fez uma besteira, eu tenho certeza absoluta que a hora que isso pingar na secretaria, a secretaria vai olhar com os olhos para esse caso, diferentemente do que ela olharia para aquele cara que não está fazendo absolutamente nada para os seus afiliados. Mas do ponto de vista regulatório, não pode o regulador fiscalizar todos os afiliados. Então, eu acho que eu entendo o racional da solidariedade, eu acho que, assim, infelizmente aqui, talvez alguns clientes vão jogar pedra em mim depois que sair desse palco, mas eu entendo a solidariedade, eu acho que ela precisa existir para, sim, jogar a responsabilidade nas costas do operador. É horrível isso para o operador, mas eu acho que a aplicação da regra requer bom senso. E aí é o risk-based approach, é compliance, é fazer tudo de fato que está ao seu alcance de ser feito. O problema é o operador dizer que fiz tudo que estava ao meu alcance, quando na verdade ele deu um treinamento quando assinou o contrato e nunca mais falou com aquele afiliado. Então não dá. A hora que esse caso pinga na secretaria, tenho certeza que os nossos amigos vão olhar e vão falar, olha, desculpa, mas você não fez tudo que estava ao seu alcance. E aí na hora de avaliar se tem responsabilização ou não, penalizar, você vai ter mitigação ou não. Agora, a responsabilização estar da forma que está na regulamentação faz sentido para mim, pelo mesmo tipo que eu não posso dizer comi um sanduíche estragado no McDonald's, mas vai ter que sim se responsabilizar apesar de ser um franqueado. Não pedra nada, você acabou de ganhar mais 3 contratos. Fala aí, tirando o meu chapéu um pouquinho de steak, falando com uma pessoa que está no mercado há 15 anos, com várias operações, eu acho esse um fardo sadio, porque nos ajuda a trilhar os caminhos corretos. Isso é sadio para o operador e sadio para o mercado como um todo. A gente não tem que ver isso como um peso, isso como algo bom, aí para colocar estruturas e pilares corretos no traçar do mercado como um todo. Existe uma autorregulação também nesse sentido. Ajuda. Gente, só para... Acho que está todo mundo aqui muito bem ligado. O fato de a regulamentação existir está posto. Ponto. Não é isso que está sendo questionado. Não está sendo questionado se é bom ou ruim, se ser solidário é necessário, se deveria não ser. Está posto, Aqui, o meu diálogo aqui com o Hamilton foi, sim, a pessoa acha que a gente tem que justamente fazer a dosimetria do que... Porque senão a gente cai na armadilha de comparar quem não está fazendo nada certo com quem está fazendo tudo certo. Pô, a gente não pode ir nem no extremo de não pode fazer tudo, porque isso jamais eu vou também apoiar, porque senão você não tem um mercado sustentável, mas nem no outro extremo de ficar querendo achar um culpado, sabe? Às vezes o culpado é um influencer, gente. Às vezes a pessoa acordou num dia esquisito
e surtou. Eu acho que o meu contraponto aqui, e esse foi o contraponto que eu quis trazer, foi de, gente, antes de a gente tacar pedra, vamos ver, esse é um cara que é sério, é um operador sério, um operador que tem um nível de comportamento histórico, mas um nível de conformidade generalizado bom. Pô, aí eu vou derrubar o cara porque um influencer maluco falou uma coisa absurda. E provavelmente ele descobriu isso em 2 horas e derrubou o cara. É esse o ponto. É isso. Eu acho que é isso. Eu acho que o ponto é justamente lá, o papel do operador, no final das contas, eu acho que é justamente esse. É ir lá, assumir a responsabilidade. Eu tinha um contrato, cartilha, tá aqui o acordo, não seguiu, corta e acabou. Isso Não, era a vida. porque todo tipo de trabalho que é feito pelo prestador, existe uma documentação É daquilo por que isso. você passa da estratégia. Então, você pode documentar e verificar também, mostrar, provar. Aí está a seriedade. Fundão, Vamos incentivar aqui. lá vem. Não, eu só Lá vou, vem. eu Quem chamou o Ronaldo pro não vou soltar o futebol? espírito. Não vou soltar o espírito. Eu vou botar um sotaque carioca só. Mas a minha curiosidade, olhando essa diversidade que está no painel, meio de pagamento, plano de serviços, 2 operadores. Tem meio de pagamento? Pois é, a pergunta é bem para você, inclusive. Mas vamos lá. Vocês entendem que hoje o combate ao mercado paralelo, regular, seja qual for, ilegal. Coloque o nome que deve ser dado. Não tem mais mercado cinza, não tem mais nada. É ilegal. É a grande ameaça ao mercado regulado. Claro que é uma grande ameaça, mas vocês enxergam que, além disso, tem outros fatores que podem estar colocando em risco o nosso mercado, tranquilidade de se operar num mercado juridicamente estável, tranquilo, que os investimentos vêm de fora, os operadores de fora vêm para o Brasil, tenho certeza que aquilo que eles estão comprando vai ser entregue. Como é que vocês enxergam essa... A gente está há 1 ano e meio discutindo como é que vai ser a regulamentação. A regulamentação veio, temos aí 3 meses. Quais são as grandes ameaças? Olha, eu vou soltar a primeira para o lado de lá, do outro lado do palco aqui. Senador, com relação ao que vai acontecer amanhã, e com relação a justamente a questão do mercado legal versus ilegal, qual a sua opinião com relação a isso? Primeiro, eu lamento profundamente, eu não posso estar tomando bico. Eu também não estou. Eu também não Passando a vontade de Eu também estou monstruosa. Infelizmente, eu estou pleno e sóbrio aqui para responder as perguntas. Bom, o fato é que hoje nós estamos diante de um mercado que é 100% clandestino. Né? E nós estamos falando aqui em todas as modalidades de jogos, não é só cassino, bingo, jogo de bicho, etc. Então, no momento em que há uma regulamentação eficiente, uma fiscalização robusta, nós vamos, obviamente, convidar os players sérios e idôneos para o mercado. Eu acho que esse é o grande objetivo do governo, né? É depurar esse mercado, escolher realmente quem vale a pena estar incluso nesse mercado formal, fiscalizar, tributar e reverter em benefícios para a sociedade através dessa nova arrecadação. Agora, o mercado formal, como que fica? O mercado ilegal, como disse o Leonardo, todo o lucro dos cuidados aí, com as contas. Bom, isso aí, gente, não é como um passo de mágica, né? Porque se fosse assim, a indústria, por exemplo, do cigarro já teria resolvido isso há muito tempo, né? Nós sabemos que a indústria do cigarro, eu confesso que não sabia esse número, conheci recentemente, em torno de 50% desse mercado é formal e 50% é ilegal. E quantos anos, né, exige essa indústria no Brasil? Então, eu acredito que essa evolução ela vai acontecer de uma maneira gradual, assim como está acontecendo também com o jogo online. De acordo com os últimos números, me parece que são 82 licenças federais pedidas no momento. 74, mais 74 licenças. Mas quantas
milhares de empresas atuando ainda no mercado ilegal. Você tem como mensurar, se é possível mensurar isso. Então, assim, essa convivência, ela, infelizmente, ela vai se dar. E o governo vai precisar, por exemplo, imprimir isso num ritmo que seja satisfatório, é a inclusão das empresas idôneas, as empresas sérias, logo no mercado normal, porque o interesse do governo também é arrecadar. Vamos falar aqui em português, claro. O governo tem todo o interesse, disposição, e está errado, está correto, em formalizar essas empresas que desejam essa adesão ao sistema legal, e com isso haver a tributação. Então, acho que é um interesse mútuo, um interesse do setor privado, que está atuando de maneira legal, dentro dos padrões, dentro da regra do jogo, e há o interesse do governo também de poder fazer um contraponto a esse mercado competitivo. Eu acredito que um ano é satisfatório para que o governo possa fazer essa implementação, essa convivência, essa experiência com o jogo online, ela está sendo muito válida, porque se estabeleceu uma interlocução que não existia. Essa interlocução não existia no mercado de apostas esportivas e do jogo online com o governo. Isso passou de 110 dias para cá. Exato. 110 dias para cá. Então, é uma relação que se estabelece, propositiva, saudável, e vai ser ampliando. E isso, certamente, vai facilitar o trabalho quando nós aprovarmos o jogo físico. Olha, eu vou pegar um gancho aqui, Ronaldo, e aí, tirando o chapéu de moderador do painel e colocando o chapéu aqui de meio de pagamento, eu brinquei muito no painel ali da e-cinema, que eu participei agora há pouco, I Have a Dream. Eu acredito que o Brasil tem toda a força para ser o maior mercado regulado do mundo. Tá? Por quê? Escutei algumas coisas aqui ao longo do dia hoje que me deixaram mais confiantes ainda. Então, por exemplo, bem comentado pelo Léo Benítez agora há pouco, Xará, mas estrangular o mercado justamente parte de publicidade, propaganda, tudo isso por parte dos ilegais. Ponto número 1. Ponto número 2 dos ilegais, meios de pagamento. Ponto número 3, é sabido que a SPA vai atuar, e aí, gente, a gente tem que ter paciência, lógico, está todo mundo naquela vontade de fazer acontecer para ontem, mas a gente tem que ter paciência também com o pessoal da SPA de entender denúncia e ir lá averiguar, combater, bater. A gente sabe que mais de 20 meios de pagamento foram notificados há pouco tempo atrás com relação à operação do jogo legal, então já estão atuando, tenho certeza que vão atuar mais. Fiquei super feliz com a possibilidade de que a SPA faça um pré-cadastro, e nós, como Pay for Fun, demos essa ideia antes da regulamentação, mas faça um pré-cadastro dos provedores que estão atuando no mercado online hoje. Então, eu acho um absurdo, particularmente, deixar aberto, vale autorizado e regulado pelo Banco Central. Para meio de pagamento, a gente já sabe que isso deixou de ser suficiente faz tempo. Tem um monte de Banking as a Service operando para site legal por aí e falando, eu não sabia. Inclusive, tem vídeo de Banking as a Service falando isso em painel na última BIS. Então, é absurdo. Tem que fazer esse filtro, tem que passar por um filtro da SPA, tem que credenciar e aí sim poder prover o serviço. Fazendo tudo isso, eu acredito no mercado regulado brasileiro, um dos maiores do mundo, porque não tem outra saída. Aí você vai ter o quê? Você vai ter o cash, o papel do broker. O broker sempre vai existir, não tem como. Só que não vai atingir outros volumes. Você vai ter cripto também. Até quando? Cripto já está sendo, inclusive, regulado e olhado pelo Banco Central. E vai, logo menos, também vai acabar cortando. E altos volumes, Fiat, para quem não sabe, Fiat é a moeda, justamente a moeda que você tem no banco. Fiat para cripto, as transações também vão ser monitoradas. Então, Ronaldo, eu acredito, respondendo para você, eu acredito aí no mercado regulado brasileiro, logicamente concordando com o senador aqui,
precisamos dar tempo ao tempo, e eu acredito que 1 ano é um período mais do que razoável para a gente ter, e aí, pedindo a SPA, tem que dar exemplo. Só complementando o que você comentou, nós temos várias experiências exitosas no Brasil. Nós temos o agro, por exemplo, e a produção de energia renovável no Brasil é referência mundial. Em alimento sustentável, energia renovável, solar, eólica, entre outras áreas, o Brasil é referência e é eficiente, como poucos países do mundo. Um outro exemplo é o próprio sistema financeiro brasileiro. Um dos sistemas mais respeitados do mundo é o sistema brasileiro. Muitos poucos sabem disso. Nós temos um sistema muito robusto, muito sólido, muito transparente, e do ponto de vista da segurança também, em um nível que pouquíssimos países têm no mundo. Nós fizemos a regulamentação das criptomoedas no Brasil, inclusive eu tive o privilégio de ter sido relator também no Senado nessa matéria. Foi um assunto muito desafiador, que é novo, e não foi fácil, mas nós conseguimos aprovar a regulamentação. Então, assim, nós temos bons exemplos no Brasil. Então, o que você está dizendo, Leonardo, corrobora com essas experiências que nós já tivemos, e eu tenho também essa mesma convicção, que nós podemos ser modelo, um exemplo bem sucedido para o mundo, de um mercado muito bem regulado, tanto no sistema dos jogos online, quanto futuramente, se assim o Congresso nos permitir, também no jogo físico. Pegando um gancho, só complementando, já existe uma solução para o jogo físico, que inclusive está em operação nos VLTs, nos Video Lottery Terminals, em alguns estados, justamente proibindo a lavagem de dinheiro, que é entrada e saída através do sistema PIX, onde a conta que entra é a mesma conta que sai, evitando a questão da lavagem de dinheiro. Eu queria opinião com relação a esse tema do mercado ilegal, eu queria muito opinião de operadores. Então, Tomás e Ana, por favor. Em relação ao mercado ilegal. Mercado ilegal versus a vocês. O quanto está doendo ainda em vocês e o que vocês esperam? Bastante. Está doendo bastante. Porém, a gente sabe que é um processo também. A gente tem que ter bastante paciência nesse sentido também. Espeto. Eu gosto do espeto. O espeto é saudade do Baquinho, né? Ele poderia estar fazendo o que eu estivesse aqui. Porque ele estaria já mandando espetos e torpedos para todo lado. Inclusive, eu queria até pedir desculpa já, porque eu comecei, já entrei respondendo a pergunta, não agradeci a CGS pela oportunidade, ao Léo, pelo Teatro Anual, pelo convite. Privilégio estar falando com vocês, privilégio estar aqui conversando também com o senador e com o André. É isso. Desculpas pedidas. Agora, o que está incomodando mais, Léo, para ser bem sincero, é algo que eu estou trabalhando muito próximo ao meu compliance, nossa querida Bárbara Teles, que está por aqui, mas deve estar em reunião, são caminhos tortuosos que alguns operadores licenciados estão tomando. Então, antes de eu olhar para o ilegal, eu queria realmente colocar meu foco em estar trazendo esse alinhamento para que todo mundo caminhe da forma correta no tocante a marketing. Eu vou abrir uma outra can of worms aqui, mas no tocante a marketing, práticas de marketing, concessão de bônus, tudo isso está sendo encaminhado para os devidos canais, tá? E eu sei que está sendo atuado e cuidado, isso eu sei. Porém, no momento, para ser mais sincero, eu acredito que isso é uníssono entre os operadores que têm licença, o que está incomodando mais do que o ilegal até, é a gente não estar nessa caminhada atenta às diretrizes da regulamentação, para que a gente possa, então, olhar com mais atenção ou trabalhar ainda mais próximo com o regulador para estar combatendo o mercado ilegal. É isso que eu sinto no momento como operador. Eu acho que o ilegal é um problema masaiá, entendeu? O próximo problema, o problema secundário. Eu preciso, olha, quanta presunção, eu preciso que os operadores que tenham licença entendam como caminhar, por onde caminhar e caminhar correto. Falta uma unidade. Unidade e conformidade também.
Eu acredito que o pessoal está abusando um pouquinho, e a gente tem que parar. O mercado ele foi regulamentado, o jogo mudou, o jogo virou, acabou a realidade do .com, estamos numa nova realidade e a gente tem que trabalhar junto para estar solidificando isso. Aninha? Tiraram o microfone, tá? Censura. Censura. Eu não poderia concordar mais com o Thomas, porque, claro que o legal é um problema, ninguém quer comprar uma... a gente fica falando internamente comprar licença, mas o André teve um AVC, comprar licença. Requerer uma autorização junto ao agente regulador num módico valor de 30 milhões, com 5 milhões travados, para você ter um concorrente que, além de não ter pago nada, não recolhe a tributação correta, não está sujeito às mesmas regras que você, é a definição de falta de fair play. Mas a gente tem um regulador e acho que poucos mercados regulados podem dizer que tem um regulador atento e, eu diria até atentivo, porque não só eles prestam atenção, como eles ouvem e buscam soluções para as queixas que nós levamos. Seja como associações, seja como mercado, seja como operador individual. Então, a prova disso é que a gente tem aí uma portaria, comprou uma briga com as meios de pagamento. Então, vamos, falando de legal, vamos primeiro dar os parabéns. Vamos dar os parabéns. Porque realmente foi um ato de dizer para o mercado, eu escuto e eu estou buscando uma solução. Então, em pouco tempo, cortando o dinheiro, isso deve se regularizar. É claro, mercado nenhum extirpou o ilegal. Então, o que a gente pode fazer é minimizar, voltando para o mesmo ponto, mitigar. Mas aqui eu estou totalmente de acordo com o Thomas. É muito fácil colocar a culpa no mercado ilegal. A Bárbara, minha colega de batalha de compliance, também deve receber um monte de solicitação do comercial, do marketing. Pode fazer isso. E aí você vê os benchmarks, todos os operadores licenciados. Aí você fala, não. Mas todos os operadores licenciados estão fazendo isso. Você fala, mas não importa. A regra está posta. Então, fica muito difícil, quase todos os dias. Como é? Não, você é o de menos, o comércio sempre é o comercial, sempre é o marketing, sempre é produtos. Então, como é que você dialoga internamente falando, isso não pode, e você se mantém firme? Claro, a gente faz isso, a gente vira, porque se você tiver medo de fazer inimizade dentro da empresa, você não pode ficar no compliance. Então, você fala não, e todo dia vem, mas fulano estão fazendo. E aí você tem um monte de ventos de mercado, de gente que interpreta a seu bel prazer a regulamentação que está posta, e repito, não me canso de repetir, não está se questionando se a regulamentação é boa, se é ruim, se ela precisa mudar, se ela chegou cedo, se ela chegou tarde. O fato ela existe para ser cumprida. Então, é muito mais difícil você concorrer com alguém que, em tese, está na mesma situação de desigualdade ou igualdade que você, quando internamente você sofre pressões, porque A, B ou C benchmarks estão tendo a interpretação a XYZ de uma norma que você lê, relê e não encontra essa fundamentação para esse caminho. Então, eu vou concordar com o Thomas aqui, e acho que o maior desafio é conscientizar os próprios operadores autorizados. Porque se um cria uma regra imaginária da cabeça dele, já estamos em desigualdade. Vamos lá, algumas perguntas. Doutor Brasil aqui primeiro, por favor. Boa noite a todos. Acho que não. Agora foi. Bom, eu quero deixar de passar a oportunidade para analisar Acho que não está, não. Quer pegar o meu aqui? Eu, rapidamente, não quero deixar de parabenizar a administração de Pedro por essa oportunidade. E,
Nós discutimos essa matéria desde pelo menos 2003 e poucas vezes nós tivemos na mesma sala o governo federal, representado pelos reguladores, o parlamento, representado nada menos pelo relator do PL 2234 e do 442 lá do Rio. Temos aqui a comunidade jurídica e o setor empresarial. Então, é show. Nós podemos discutir essa matéria, esse ambiente, e muitos aqui talvez não tenham vivido a década passada, onde esse debate não era sequer permitido. Bom, nós temos duas novidades hoje. Duas novidades hoje que são importantes. Uma é a segurança jurídica. Nós temos uma lei federal 14.750 sólida, com bastante informação, e toda uma matéria infralegal que nos dá a possibilidade de conhecer as regras. Apesar dos debates, que é uma legislação que vai se estender ainda, do ponto de vista da argumentação, da interpretação da legislação, mas nós temos segurança jurídica. E a outra revelação, senador, me parece que é evidente, que é coisa que nós não tínhamos lá em 2013, nem em 2018, quando nós discutimos o PL 3756, eu vou rememorar que naquela época teve algumas pessoas que estavam conosco lá, que é o Paulo e outros tantos aqui, a expectativa do mercado brasileiro era de nada mais, nada menos que 35 bilhões de reais. 20 bi, mais ou menos, da Caixa Econômica Federal, 4, 5 bi do Jurídico, 4, 5 bi das rodovias estaduais, ou seja, não chegava a 35 bilhões de reais. Naquela ocasião, o ministro da Fazenda chegou a dizer que se nós aprovássemos que o mercado brasileiro se aproximava de passasse de 50 bi, ele regulamentaria no outro dia. Ora, nós temos hoje, senador, a revelação, porque esse governo teve a coragem de apurar o mercado, teve a coragem de fazer o diagnóstico do mercado, coisa que nós não tínhamos anteriormente. Foi em 2023 que começou a apurar a remessa de recursos para fora do Brasil, todos sabem que foi anunciado em mais de 54 bilhões de reais de remessa para fora, e foi agora em 2024 que nós sabemos, também para o Banco Central, matéria publicada no Porto de São Paulo, que o mercado brasileiro ele é estimado de forma conservadora em 18 bilhões de reais mês, ou seja, mais de 216 bilhões de reais. Então nós temos dois fatos importantes aqui. No entanto, e aí vai a minha pergunta, Sérgio, nós temos um desafio talvez maior que esse anterior, Leonardo, de discutir mercado legalizado, mercado ilegalizado. Cuja resposta é simples. O ilegal fica sujeito à polícia e outras medidas aí que são necessárias, uma questão de tempo. Mas nós temos na evidência, senador, de termos o mercado autorizado pela União e temos, de fato, já hoje com segurança, tanto do Supremo quanto da Legislação Federal, o mercado regulamentado pelos Estados, respeitando a competência legislativa exclusiva da União para tratar essa matéria, e temos ainda aí os municípios nessa pretensão, que ao meu ver é aventura, mas com essa pretensão. Ora, não seria oportuno, senador, não agora, obviamente, não se pretende retroceder, mas discutir no momento seguinte a distribuição de competências? Nós temos o jogo online que poderia ficar na União, temos aí os cassinos que só viriam para o Brasil, em um ambiente de plena segurança jurídica e viabilidade econômica, não é o caso nem mesmo da 2234, permite a sinceridade, e eu acho que se essa competência fosse devidamente distribuída, assegurando o ambiente regulatório para as diversas modalidades, me parece, sem retroceder, obviamente seria um novo projeto de lei, depois aprovado desse, seria uma medida sensata, apenas a título de sugestão. Bom, por favor. De fato, existe realmente essa discussão. Nós tivemos uma decisão no passado recente do STF em relação à prerrogativa dos estados em relação às suas rodovias estaduais. Já existem algumas iniciativas de alguns estados que já o fizeram, inclusive o meu estado, o Tocantins, fez recentemente concessão a uma empresa privada. Eu não sei se vocês têm um número de estados que já fizeram algum tipo de licenciamento, me parece. O Hamilton, na hora, a gente já responde. Pronto. 16 estados já fizeram. Achei que era até mesmo, os estados estão correndo contra o tempo. E existe alguma iniciativa por parte dos municípios. Na minha avaliação, não é pertinente. Tanto que esse projeto aqui que eu estou relatando, ele trata apenas de licenças no âmbito federal.
Você tem na modalidade técnica e preço concessões federais com outorgas onerosas para os resorts cassinos, que serão no máximo 34 licenças. Exemplo que aconteceu com os aeroportos brasileiros, só para exemplificar. Muitos desconhecem essa modalidade técnica e preço. E existem as autorizações federais para a autorização de bingos e jogo do bicho. Aí, numa escala de 700 mil habitantes para o bingo e 350 mil para o jogo do bicho. Mas aí já não é técnica e preço, já são autorizações federais, mas sempre no âmbito federal. Agora, se num segundo momento se deve se discutir essa prerrogativa, né, se o município tem ou não, autonomia ou legitimidade para poder fazer o tipo de concessão ou autorização, aí é uma outra discussão. Mas assim, eu vejo agora, complementando a sua pergunta, pela primeira vez, e foi um pouco que você disse a fala aqui, né, onde está sentado no mesmo evento, tantos segmentos distintos, talvez isso não era possível alguns anos atrás, eu concordo com você, e da mesma maneira, pela primeira vez eu vejo um ambiente favorável para que a gente consiga aprovar finalmente esse projeto. Nós temos aí praticamente o apoio de todos os ministérios pré-explanados, Ministério da Fazenda, Ministério do Turismo, Ministério do Trabalho, Ministério do Desenvolvimento Social, através de notas técnicas emitidas em apoiamento à aprovação do projeto. O presidente da República já disse claramente que, se aprovado o projeto, ele sanciona. O vice-presidente Geraldo Alckmin também já fez manifestação pública. Todas as entidades privadas também manifestando favorável, a Confederação Nacional do Comércio, a ABIH, que é a Indústria de Hotéis do Brasil, o Cinemar e tantas outras entidades aqui organizadas. Desconheço alguma entidade que seja expressiva que tenha feito alguma manifestação contrária. Inclusive recebemos, agora recentemente, uma nota técnica até da Polícia Federal. Para vocês terem uma ideia que nós conseguimos houvesse uma manifestação técnica da própria Polícia Federal em relação a esse tema. Então, nós conseguimos reunir todo esse ambiente favorável. E amanhã nós vamos estar anunciando uma coletiva às 11 horas, uma pena ter cumprido aqui com a agenda do evento, inclusive eu quero pedir desculpas a vocês por não poder participar da agenda aqui amanhã, mas é no mesmo horário da coletiva do Senado, onde nós vamos estar apresentando a pesquisa realizada pelo Instituto Data Senado, foi feita agora recentemente, em março, onde foram entrevistados mais de 5 mil pessoas em todo o Brasil, em relação a esse tema, a opinião sobre os brasileiros, se são favoráveis ou não à aprovação do jogo responsável no Brasil. E um dos números que vão ser revelados amanhã, eu não posso ainda também revelar esse número eu já tinha dito no evento de São Paulo, eu posso repetir, 60% são favoráveis à aprovação do jogo responsável. Então, é uma manifestação da opinião pública. E isso pesa muito, porque nós, senadores e senadoras, nós temos que escutar a vontade e a percepção da população em relação ao assunto. O difícil seria se fosse o contrário, né? Se fosse 40%, 30%, aí o negócio ia ficar complicado, né? E todo mundo ia ficar com temor de votar uma matéria tão controversa como essa. Então, essa pesquisa, ela dá, talvez, a cereja do bolo que nós precisávamos, né? Que é uma posição clara da sociedade brasileira, amplamente favorável à discussão e à aprovação dessa matéria. Então, eu acho que, com isso, nós conseguimos coroar todo o trabalho de 2 anos, que vem sendo feito a 4 mãos. Eu sou, talvez, aqui apenas um zagueiro aí do time, tentando segurar aí os ataques e aí as bolas, né, contrárias, mas é um trabalho a 4 mãos e agora eu acho que com essa pesquisa a gente consegue dar, talvez, um conforto, né, para que a política possa também manifestar democraticamente o seu voto, através da opinião dos senadores e das senadoras. Amanhã, eu queria convidar, inclusive, quem puder participar, não presencialmente, porque eu não quero aqui esvaziar o voto da vida, mas vai ser transmitido pelo YouTube do Senado, essa coletiva. Fantástica notícia, excelente notícia.
Eu sei que o Ale estava querendo fazer uma pergunta. Eu acho que sou eu aqui, Léo. Léo? Oi, aqui, ó. Ali, ó. Bom, não falando mais com a guarda-chuva da SPA, mas não deixando ainda de sempre pensar como regulador, quando o Thomas disse que a concorrência entre os operadores autorizados pela Fazenda ainda gera ali um desconforto com algumas atitudes, né, equivocadas por parte da concorrência, eu acho que é importante que isso chegue para a SPA. São atividades que o regulador não consegue enxergar ali dentro, né? Imagino que seja uma coisa explícita, senão a SPA pegaria. Mas é importante compartilhar e ter essa confiança no regulador, que de alguma forma o regulador vai ter. E isso é bom para o mercado também, né? Passado esse comentário, eu queria fazer duas perguntas aqui, uma para o senador e uma para você também. Senador, o senhor acha que esse é o ano para se votar o projeto dos cassinos, uma vez que o ano que vem já é período eleitoral, talvez essa pauta fique cada vez mais difícil? Essa é a primeira pergunta. A segunda, Thomas, no painel anterior eu falava sobre publicidade. Quem frequenta esse cargo e sabe que hoje há um número, né? Tem muito operador ali na beira do gramado, 6, já contei até 7. E antigamente, né, por ter vindo do jornalismo, conhecer um pouco dessa questão de direitos de transmissão, antigamente já tinham 4 grandes cotas. Era uma do banco, uma da bebida, uma do cosméticos e uma outra qualquer que quisesse patrocinar ali o evento. E um banco nunca aceitava que o outro banco tivesse o mesmo produto que ele. Era um negócio assim, era uma briga estarrecedora, assim, quase. Hoje, como que você enxerga essa concorrência em que a tua marca está concorrendo no mesmo gramado ali, com outras 6, 7? Vale a pena esse investimento ou você acha que vale uma reflexão? E aí não é proibir, longe disso, também sou contra. Mas os próprios operadores, talvez, porque acho que tem futebol, eu estou falando de futebol, e pegando ainda tem vôlei, tem basquete, tem evento esportivo para todo mundo. Precisa estar todo mundo no mesmo evento. Obrigado. Só completando uma coisa, só o mercado brasileiro tem esse tipo de divisão entre múltiplos operadores no mesmo espaço. A gente teve de cotas no programa da Casé TV, esse ano para o Paulistão, eram 3 cotas custando em torno de 25 milhões cada uma. Isso é ridículo. E é exclusivo do mercado brasileiro. É uma má prática do mercado brasileiro. Bom, eu queria, de antemão, pedir licença, Leonardo, se caso não houver uma outra pergunta, porque eu tenho uma outra agenda lá no Senado, e aí eu vou pedir desculpas aí para sair antes. Eu gostaria de ficar até o final, inclusive no ano que vem, mas infelizmente não será possível. Mas respondendo ao seu questionamento, me perdoe, Fred, sobre a pergunta mesmo, mas eu tinha me feito. Do time, agora eu lembro. Bom, eu acho essencial a votação esse ano, não é só pela questão de calendário eleitoral, não, Fred. Quando você estava fazendo a sua fala, eu estava me lembrando disso. Existe um time, não é Brasil, existe um time mundial. Porque hoje, esse mercado, ele está atento ao Brasil, mas ele está com um pé numa canoa e num pé na outra canoa. Quanto, por exemplo, o Japão agora, né, recentemente, aprovou uma legislação voltada também aos jogos responsáveis e aí passagem de cassinos, é um mercado que vai se abrir para os países mundiais. A Tailândia vai expandir as suas licenças, todos nós sabemos disso. Né? Nova York, por exemplo, está no processo de concorrência para a abertura de novos resorts integrados. E os players, eles não são muitos. Né? Nós sabemos que são. Também, né? Dubai. Então tem vários mercados atentos a isso. Então, se a gente perder o fio da meada da oportunidade, esses lugares que são concorrentes do Brasil
eles vão captar esses investimentos para esses países. E aí? Se a gente levar 2 anos, 3 anos para poder fazer, será que esses investidores vão estar tão ávidos assim, como estão hoje, né, a esses investimentos? Então, nós temos que estar atento a isso, ao time. Eu acho que esse é o grande time. Ou, ao contrário, nós vamos perder essa janela de oportunidades. Eu queria, Tomás, antes de você pegar a próxima pergunta, eu queria pedir a todos uma salva de palmas e um agradecimento especial ao senador Irajá. Senador, muito obrigado pela sua presença. Chat Online continua aqui. Só fazer um break de 1 minuto para uma foto. Claro, E aí eu quero responder a pergunta do Fred. Eu gostei muito. E aí a gente segue, só 1 minutinho, pessoal. Perfeito, obrigado. Obrigado, senador, mais uma vez. É um prazer tê-lo conosco. Tomás, o espelho é teu, amigo. Não, eu gostei muito, viu? Fred, muito obrigado. Obrigado. Fred, eu queria primeiro te agradecer, tá, pela prontidão de você ter disponibilizado mais uma vez os canais de denúncia, né, de coisas que a gente vê que operadores licenciados estão fazendo. E até peço desculpa se eu não deixei claro, mas a gente já está trabalhando muito próximo ao SPA com essas denúncias. Elas estão sendo canalizadas e enviadas pelos canais corretos, através da nossa querida Bárbara Teles também de Compliance. Eu sei, eu já vejo resultados, já vejo coisas acontecendo em resposta a essas denúncias. Então, a gente está no caminho certo nessa frente também. Com relação à pergunta sobre a ativação da marca em meios que eu vou usar o termo, tá? Para mim, não estou falando pela Stake agora, falo como profissional do setor de novo. Para mim, são saturados. Eu não vejo sentido, de novo, vou falar por mim, não vejo sentido em investir numa propriedade no estádio do futebol no Brasil, hoje em dia, com caixa aposta. Eu não vejo. A não ser que eu veja números, eu veja um ROI claro, que isso está trazendo, porque eu sei que não é uma propriedade barata. Não é. É uma ativação caríssima e tem que fazer sentido para que isso funcione. Como o Léo falou, a gente estava até conversando no grupo do WhatsApp esses dias, do grupo Brasília Lounge, foi até levantado algo parecido, se não basicamente isso. Porque houveram notícias de rompimentos de alguns patrocinadores com um time de futebol, 2 ou 3 notícias nos últimos 3 dias, e presume-se que a razão disso é talvez por conflito de interesse de mais de uma marca do mesmo segmento das camisas. Então, isso é uma hipótese, né? Não foi nada, não existem notícias ainda fatídicas sobre isso. Não sei. Isso eu não sabia. Viva Sorte no São Paulo. E teve Corinthians? Agora, já quiseram dar nome aos bois, ok. Não foi eu. Agora, eu não faria, Fred. Eu não faria porque, de novo, eu acho que existem... A gente teve um exemplo antes de ontem, não foi? O brasileiro, esqueci o nome do atleta, que foi campeão da modalidade de tênis de mesa. Hugo Calderano. Incrível. Então, isso é muito, agora eu volto a pôr o chapeuzinho da Stake, e isso é a forma que a Stake vem trabalhando ao longo dos anos no tocante a marketing, como é? Fazendo coisas novas, inovadoras, que fazem sentido para atingir o público-alvo da gente. Seja com Fórmula 1, seja com UFC. Por quê? Se eu estou vendo, obviamente eu entendo o valor monetário do futebol no Brasil, entendo, eu sei que o brasileiro ama o futebol, e é algo que engaja muito o brasileiro, porém, mesmo assim, não existem outras modalidades, né, que eu possa investir, modalidades esportivas que eu possa talvez estar, ao mesmo tempo, investindo na modalidade, investindo no atleta, e também, né, gerando uma brand awareness, né, como eu digo isso, uma consciência de marca maior do que eu possa ter.
Então, eu não acredito no momento. Acredito que, e essa mais uma vez é a minha opinião, não sei se vai ser polêmica, mas acredito que deveria ser proibido. De fato, você ter mais de uma marca do mesmo segmento, porque você perde valor. Eu, como um investidor daquele meio ali, daquela placa de estádio, eu estou anunciando ali, 2 minutos depois, já aparece o meu competidor, depois 4 minutos o competidor do meu competidor. Eu não vejo a lógica disso. Tem a opinião da Natália que eu quero escutar e o Hamilton na sequência. Só para gerar polêmica. Falou em polêmica, cortou o microfone. Peraí. Fred, eu queria complementar um pouco a fala do Thomas, porque assim, existe uma coisa no Brasil, antes mesmo da regulamentação, que um dos lugares mais visibilidade, que você mesmo comentou, obviamente, é o esporte futebol, todo mundo brasileiro gosta, acompanha, logicamente tem a sua total visibilidade, mas tem um tema ali que é uma questão também de estratégia de poder das marcas, né? Então, assim, como antes da regulamentação era um fator muito forte, as marcas conseguirem chegar, né, colocar a sua marca no estádio, hoje em dia também é mostrar que eu estou autorizado, eu tenho a minha força de budget, de patrocínio e tudo mais. Então, muito mais sobre dar resultado, é muito mais sobre a marca, né, o posicionamento dela. Isso é uma estratégia de cada um, tá? Então, assim, não necessariamente ela vai trazer o retorno esperado, mas sim vai fazer a visibilidade da marca, né? Então, assim, se uma marca hoje, e aí a gente volta lá atrás de novo antes da regulamentação, vocês sabem que todas as estratégias de marca, todos os canais que pudessem ser utilizados para as bets começaram a ser inflacionados, né? Ou seja, começaram a ser valores astronômicos. E aí entramos na era do capitalismo marketing, onde todas as empresas, todas aquelas que recebem esse patrocínio, querem, logicamente, receber. Então não existe uma questão que eles estão muito preocupados em criar uma exclusividade ainda nesse sentido. Quanto mais marcas quiserem, elas venham e serão bem-vindas e tudo mais. Agora, a questão é, a marca precisa se posicionar estrategicamente se isso vale a pena ou não. Como o Thomas falou, ele gostei, ele toma outro formato, esperem outras estratégias diferenciadas. E aí é justamente o ponto de cada um fazer do seu jeito e como vai se beneficiar. Agora, se vier uma marca, tiver uma força muito maior de budget e tudo mais, se chegar e dizer, olha, não quero ninguém nas placas de estádio, eu vou comprar todas. Então, vamos negociar o valor, com certeza vai vir para eles, né? Mas eu não vejo como um problema, senão uma estratégia e uma decisão de cada um, né? Dentro das possibilidades da operação e o que eles quiserem realmente com isso mesmo, se é uma questão só de ego da marca, né? Poder olhar ali quem é o mais forte ou não, ou se realmente presta retorno para ele. Há alguns anos atrás, eu estive no Maracanã e me chamou a atenção o Flamengo, um jogo do Flamengo de 9 marcas. 9 marcas de apostas esportivas, 8 além da PixBet, que era a marca oficial do Flamengo. É uma nova realidade do marketing nacional. Temos uma realidade onde a convivência de players que concorrem diferente, e especialmente considerando um cenário competitivo bastante sólido. Como é que vocês entendem esse cenário onde, antigamente, como já foi dito, 4 marcas dividiam o mercado sem competição, e hoje você tem 9 marcas de um segmento específico competindo por um mesmo mercado? Já que é chat online, vou continuar daqui. Por favor. Obrigado, Léo. A realidade é completamente diferente. Eu trabalhei com televisão muitos anos, como o Fred falou, eram 4, depois 5, depois o break da Globo passou a ter 6. Onde não é que eles não quisessem, era proibido se vender para mais de uma empresa do mesmo segmento.
Varejo era Casas Bahia e acabou, não podia ter Magazine Luiza ou qualquer um outro. Era o Itaú e não entrava o Bradesco. Hoje, eu acho que o que a Natália acaba de falar, acho que foi a Natália que fez essa referência, é muito mais do que uma preocupação com o ROI, que o Thomas falou, do Return Over Investment, é muito mais uma preocupação de dizer, eu sou uma das legalizadas. Porque se nós formos avaliar o montante do investimento com o retorno que aquilo está dando, não está dando retorno. Então tem um quê aqui, no meu entender, Hamilton, da questão institucional. Eu sou uma daquelas que estão legalizadas, portanto, podem apostar na minha marca. Além disso, quando se trata de aposta esportiva, o momento do jogo do futebol é fundamental. Então, também ali, mesmo sendo uma das 9, das 8 marcas lembradas, também atrai. Porque no Brasil nós temos uma singularidade em relação aos países. Na Inglaterra, por exemplo, o cara ele está credenciado em 2 marcas, em 2 bets. No Brasil, ele chega a estar em 9 ou 10. Então, no momento em que eu estou lembrando a ele que eu sou a marca X ou a marca Y, eu estou conduzindo para que ele participe daquilo. Mas a questão institucional, nesse momento, talvez não seja daqui 1, 2 anos, é fundamental, no meu entender. Pessoal do fundão, me ajudem, porque eu não vejo com a luz aqui. Então, eu acho que o Ale está já querendo fazer uma pergunta, mas eu queria só a resposta em relação à pergunta do Hamilton. Vamos rodar Ale, depois aqui. Posso perguntar? Bom, eu fui o segundo a levantar a mão depois do Hamilton, mas eu acho que ainda não tenho o privilégio de seguir na vida. Você está muito bem. Você está não me viram, mas tudo bem. Perdão. Um dia eu chego lá. Mas vamos lá. Pena que o senador já foi embora, até porque a minha pergunta também era direcionada a ele. Só dando um ganchinho, é porque o Marquinho não está aí, quem toma conta do espeto é o gaúcho, né? Então, é o espeto. Em relação à Viva Sorte e essa questão das marcas, né, como o Hamilton comentou aqui de 8 marcas numa partida de futebol, a gente tem que levar em consideração o seguinte: primeiro, a marca que vai na camiseta é responsabilidade do clube de futebol. A marca que vai nas placas em torno das partidas é responsabilidade de uma agência de publicidade que tem a concessão para botar a publicidade ali. E a publicidade nas transmissões, TV ou rádio, também. Então é normal ver várias, eu acredito que não tenha sido esse o motivo, enfim, mas a gente tem que levar em consideração o seguinte, como o Irá já tinha dito ali, a gente viveu um período da história das apostas no Brasil, e que nós tínhamos ali um monopólio, né, de apostas, onde 50% era a Caixa, e ilustrativamente, lógico, não estou sendo preciso nesse sentido, nós tínhamos ali 50% das apostas do jogo do bicho, que era irregular. Né? Hoje nós temos, de forma regular, as betings, enfim, as lotéricas, né? E a gente tem uma concorrência desleal aí com várias outras empresas que estão criminosamente irregulares. Esse é o termo correto, porque a gente tem uma lei que regula, então estão criminosamente irregulares. Nesse sentido, eu pergunto agora, então, o espírito era para o senador, eu passo para ti, Léo. Até por métodos de pagamento, são 2 perguntas, na verdade. Primeiro, porque eu queria seguir na linha lá no início que estava falando de afiliados, né? Mas vamos lá. Métodos de pagamento. Você acredita que esse seja o verdadeiro combatente da regulação contra o pirata? Segundo, eu vou citar aqui uma jogada de mercado que aconteceu recentemente. Infelizmente não é de uma empresa que está patrocinando o evento aqui, Elizabeth, mas a VPEC comprou a Super Afiliados, que é uma empresa uma rede de afiliados gigante no Brasil, por eles também já terem uma rede de afiliados que se chama Rede Plum, com o intuito de utilizar essa rede de afiliados para promover o seu método de pagamento, por uso exclusivamente
a IBM, assim como a Paperfan, fazendo com que esses afiliados divulguem exclusivamente as empresas que são clientes dessa marca. Eu acredito que a Paperfan, enfim, as outras marcas que ainda estão de forma regulada, atendendo o IBM, também possam contribuir nesse sentido, de forma até auxiliar os afiliados nesse sentido também. Então, foi duas perguntas. Olha, vamos lá. Eu vou ter que sair daqui de carro blindado depois dessa pergunta. Mas, espero. Mas é o seguinte, ó, e já microfone para cá, ó, por gentileza. O pequeno, depois é para você. Prometo. Vem para cá, depois. Vamos lá. Quem me conhece sabe, eu tenho passado como operador. Agora eu vim para 7, 8 anos, agora eu estou como provedor. Primeiro, nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Então eu já fui perguntado inúmeras vezes: Léo, se eu te der exclusividade no meio de pagamento, você faz mais barato? Não. Ô, você é louco? Não. Eu sou honesto. Por quê? Porque todo e qualquer método de pagamento, principalmente aqueles que estão ligados diretamente ao Banco Central, tem janela de manutenção, tem janela de atualização, tem que fazer update de plataforma e vai cair. Eu fiquei 1 hora ontem fazendo manutenção de ambiente, gente. Lógico, a gente escolhe melhor horário, queda que a gente acompanha de ambiente, mas vai ficar fora do ar. Então, tenho mais do que um. Na mesma linha, estou de acordo com que provedor de pagamento ofereça outro serviço? Não. Estou de acordo com que outro serviço ofereça outro serviço? Não. Então, sempre foi uma discussão minha, inclusive com o meu querido amigo Vitor Montoni, tenho o maior apreço por ele, foi meu vizinho lá em Montevidéu, inclusive, mas tenho visto não só ele, mas tenho visto outras empresas oferecendo, olha, fecha o pacote aqui, meio de pagamento, KYC e leva afiliados de brinde. Gente, para mim está tudo errado. Primeiro porque você gera uma dependência monstruosa daquele provedor. Não gere dependência de provedor, pelo amor de Deus. Dependa de você, não de provedor. Então, você conhece a sua operação. Então, desculpa, você ter na mesma cesta, que não sejam os mesmos meios de pagamento, mas tenha meio de pagamento, KYC, caiu, você faz o quê com a tua operação? Se mata? Derruba? Vai embora? Vai chorar? Não. Então, para mim, errado. Outro ponto extremamente conflitante. E aí, eu vou jogar um espeto para o André, lá na ponta, mas como é que fica a questão de conflito de serviços e banco de dados? Eu vou além. Eu estou processando pagamento para alguém. Como é que eu processo pagamento para alguém e ofereço afiliação para outro alguém? Então quer dizer que eu estou pegando o CPF numa ponta e jogando para outra? Isso é altamente conflitante. Então, eu não sei juridicamente falando, logicamente que deve ter proteções com relação a isso, só me preocupa o operador muitas vezes cair na linha do mais fácil ou do mais barato, e entra a frase que eu sempre falo, que o barato sai caro. Então, meu ponto de vista, minha opinião para operadores aqui presentes é: cuidado com o barato, porque o barato muitas vezes está operando para você barato, está ganhando percentual em cima do ilegal. Ponto número 1. Ponto número 2, cuidado com a qualidade de serviço prestado pelo barato, cuidado com a dependência que você está gerando de um único provedor, cuidado com a dependência tecnológica que você está gerando de um único provedor. E aí, Ale, respondendo, eu já tinha comentado isso, eu vou muito na linha do defender o meio de pagamento como canal para o mercado regulado brasileiro.
para mim, pegando o gancho, inclusive, do que o senador falou, o sistema de pagamento brasileiro, já cansei de falar isso, é um dos mais avançados do mundo. A gente tem completa tecnologia por trás para saber de onde está vindo o dinheiro, para onde está indo o dinheiro. É uma discussão que, inclusive, eu estava tendo uma conversa super bacana com o meu querido amigo Breno, que estava por aqui, não sei se já foi, mas da Experian, que a gente estava comentando justamente sobre uma questão mais inteligente sobre onboarding para facilitar ao operador. Pô, Léo, você mesmo acabou de falar, mas não junta. Não estou falando para juntar. Estou falando para a Paypal vai fazer o dela e a Experian fazer a dela. Não estou falando para a gente juntar, entregar uma API única para o operador, que é um ponto só de falha. Então, eu acredito muito no mercado brasileiro regulado, maior do mundo, baseado muito nos meios de pagamento. Agora, pegando o gancho, e aí eu já solto para cá e depois lá para o Marco Pequeno. Santa Rita, questão de conflito, olha lá, ele rindo, questão de conflito com relação a serviços oferecidos. Então, existe algum ponto legal nesse sentido ou o operador escolhe onde ele se mete? Não, vamos lá. Eu acho que, bom, primeiro eu concordo 100% com o que você falou de sistema financeiro ser um dos pilares para sintetizar a indústria. Eu acho que essa sempre foi uma das apostas do projeto de lei, de que você estrangular, e é um verbo ruim, mas a verdade é essa, né? O sistema de pagamentos é a forma mais eficaz de você realmente prejudicar quem não está no Brasil, né? Quando as casas operando de forma regular no exterior. Sobre essa questão do conflito, eu acho que, assim, sendo bem advogado aqui, malandramente, é sempre o depende, né, do caso que a gente está estudando. Mas na minha avaliação, eu acho que é muito difícil você separar as coisas. Se você é um provedor de pagamento, mas também atua como afiliado, e é a mesma empresa, ou é o mesmo grupo de empresas, essa coisa de botar PJs diferentes dentro do mesmo grupo, eu acho que isso cai por terra. Mas se você é a mesma pessoa que está fazendo múltiplas coisas, você vai sim correr um seríssimo risco de estar em algum momento violando alguma norma. Porque se você entrar nos detalhes das regras que regulam a instituição de pagamento, você vai conhecer essas regras melhor do que eu, o que pode ou não pode fazer pelo Banco Central, o que um controlador de dados pessoais pode ou não pode fazer pela LGPD, e o que ele precisa fazer para ter base legal para tratar dados, o que um afiliado pode ou não pode fazer dentro das regras da SPA representando o operador. É óbvio que se a mesma pessoa começa a fazer uma série de coisas, a probabilidade, na minha avaliação, dela em algum momento violar algum desses arcabouços de regras é gigantesco, porque não foram feitas para isso essas regras. Na verdade, isso acontece porque as empresas enxergam oportunidade de negócio e querem se diferenciar. Acho que já comentaram aqui, né, que é desesperador hoje, porque é aquela coisa anti-ciência, todo mundo fazendo a mesma coisa, esperando resultados diferentes entre os operadores. Então, estratégias muito parecidas, os mesmos produtos, os mesmos provedores de jogos, os mesmos estádios. Então, aí as pessoas começam a querer inventar soluções criativas como forma de se diferenciar. Eu acho que é louvável você querer criar algo novo para sair na frente da concorrência. Agora, essa coisa de a mesma pessoa que é provedor de pagamento, também é afiliado, também faz uma série de outras coisas, analisa-se o caso concreto. Se não for uma proibição para que a pessoa atue nessas múltiplas frentes, mas a chance dela em algum momento violar alguma disposição de algum desses arcabouços é gigantesco. E aí, bem ou mal, a bomba, na minha cabeça, ela vai acabar explodindo na mão do operador. Porque é aquela lógica que a gente estava conversando dos afiliados e da responsabilidade. No final das contas, para o regulador é muito mais fácil ir no operador, né, para entender quem são as pessoas plugadas nesse operador e o que elas estão fazendo. Se você, como operador, resolveu contratar um combo da mesma empresa que faz pagamento, afiliado, você passa a estar correndo um risco um pouco maior, na minha avaliação. Porque se algo der de errado com este fornecedor, vai ser muito difícil isso não te expor de alguma forma perante o seu regulador.
que você é o gatekeeper, digamos assim, deste mercado como operador. Então, assim, o caso concreto tem que ser analisado, não sei os detalhes desse caso particular, mas acho sim que existe grande chance de você estar violando, ou uma proibição do que fazer com um afiliado de publicidade, ou fazendo uma atividade proibida de instituição regulada pelo Banco Central, ou violando uma LGPD que está compartilhando dados sem base legal para isso. O risco é gigantesco quando você tem esse mix de serviços numa mesma pessoa. Perfeito. Por favor. Alô, boa noite, Juan. Vou fazer uma pergunta aqui rápida. Ouvindo vocês e estudando um pouquinho o mercado de bets e tudo, imagino que vocês devem fazer algumas pesquisas de mercado para entender por que as pessoas apostam de forma ilegal. Assim, isso é um primeiro ponto que eu gostaria de ouvir vocês. E segundo ponto é que, uma outra curiosidade que eu tenho é o seguinte: o que os operadores legais fazem para não conscientizar, mas para demonstrar para as pessoas que é muito melhor apostar no mercado legal? Como é que vocês têm esse approach? Porque assim, a gente é tributarista, que a gente até vai falar amanhã às 5 horas, sobre todas as questões tributárias aí, a carga tributária é bem... bom, a carga tributária é bem alta, né, para o operador legal no Brasil. Eu fico imaginando assim, se falar que é puramente uma questão tributária, não, porque o operador legal paga tributos. Eu não vejo isso com uma grande força na sociedade brasileira, porque acho que muita gente aqui que vai na padaria, vai em qualquer lugar, não pede nota fiscal. Então, assim, não sei qual que é o grande chamariz para um apostador não ir para os sites ilegais. Eu gostaria de saber, com base na experiência de vocês aí de mercado. Antes do Wesley, o Wesley quer responder. Wesley, mas peraí, eu só quero falar duas coisas como operador. Por que o licenciado e o regulado é melhor para faz sentido? Primeiro, pela segurança, empresa constituída no Brasil. Tá? É um site que tem licença para operar no Brasil. Existem, no momento, razões porque o jogador ele tem buscado, ele tem buscado o mercado ilegal, e a razão primordial no momento é bônus. Concessão de bônus de boas-vindas. Em alguns casos, porque esses jogadores também estão querendo jogar em cripto. Mas são coisas que a gente está trabalhando para mitigar. Esses são os pontos que a gente tem em desfavor no momento, competindo com o mercado ilegal. Mesmo assim, nós temos que ter a confiança de vender o mercado legal, não apenas pela questão tributária, a gente nem toca nessa questão com o jogador de fato. A de fato é a segurança jurídica, a segurança de estar lidando com uma empresa constituída no Brasil, porque pode acontecer, já vi muitas vezes, não só para o jogador, não só para o consumidor final, mas para os afiliados também. A casa chinesa simplesmente fecha as portas da noite para o dia, não paga suas retiradas, seu saldo some, seu cripto, a carteira que você tinha lá vai para algum lugar, porque está ali na posse deles. Então tem uma série de riscos que o jogador final corre ao optar por uma casa não licenciada. Essa é a minha resposta, Wesley. Dr. Wesley. Eu posso complementar? Nath e Aninha. Isso. Por favor. Basicamente, e aí falando do brasileiro em geral, o brasileiro nem olha o que ele está pagando de imposto nessas coisas assim, então é difícil também eles serem digamos assim, uma ferramenta para dizer, vá jogar, né, no jogo legal, enfim, por causa disso, não é a questão aqui. Eu acredito assim, eu não sei se vocês são impactados basicamente pelas campanhas, vamos dizer assim, né? As propagandas que aparecem nos stories, no Instagram, nas redes sociais em geral, para vocês verem a diferença do que é uma campanha de um site legal e uma campanha de site ilegal. O ilegal ele é extremamente muito mais apelativo, além de dar bônus, como o Thomas falou, e isso também já chama, porque é uma chance a mais que aquele apostador ele tem, mas também extremamente apelativo, porque fala, vai ganhar, vai fazer, né, você vai ter o sonho da sua vida. Tudo aquilo que é errado fazer, que a gente sabe que é contra o jogo responsável, eles fazem. E isso para aquele jogador, aquele apostador que não está ainda muito acostumado a jogar e tudo isso, ele acredita naquilo. Então ele termina se voltando para isso. E aí um ponto até que eu ia comentar lá atrás, que a gente estava falando sobre o combate do jogo ilegal,
e aí eu terminei não comentando que a gente foi para outra pergunta, mas assim, um ponto muito importante ainda é conscientizar a parte do Google e Meta, que ainda estão se acostumando com esse mundo das bets. Tá? Eles, obviamente, fizeram estudo, liberaram, deram autorização com a regulamentação e tudo mais, mas existem algoritmos ainda que eles não entendem como barrar. Obviamente que esses sites eles não têm, digamos, contas legais, né? Tudo é comprado ali em dark webs da vida, mas o que eu quero dizer é que nessas propriamente propagandas e campanhas que são colocadas ali, tanto no Google quanto no Meta, deve existir mais, digamos, políticas para que esse algoritmo barre completamente essas campanhas de uma vez por toda, porque obviamente o brasileiro é criativo, a gente sabe disso, eles sempre estão buscando novas formas de burlar, mas se realmente eles conseguissem, através disso, criar essas barreiras maiores, com certeza a gente conseguiria diminuir. E com certeza também é uma responsabilidade nossa, como nós da indústria, quando vermos isso, fomos atingidos, a gente tem que denunciar, não só para a SPA, mas também para propriamente as redes sociais, porque é o único veículo que hoje o jogo ilegal está utilizando, basicamente, para fazer uma força maior na parte de publicidade, que é onde basicamente chega para o apostador. Aninha, quer comentar? Então, Wesley. Boa. Minha resposta muito mais pé no chão, só complementando tudo aquilo que o Thomas e a Natália falaram. Tem absoluta razão em tudo que disseram, mas tem algumas coisas que são básicas. Primeiro, bônus, como falou, que nós não podemos dar, mas eles dão. Segundo, aquele que não quer ter o seu dinheiro rastreado. Eu não quero pagar imposto, eu não vou pagar imposto, esse dinheiro ninguém precisa saber de onde vem nem por onde vai. Outra razão, o menor joga, porque não tem KYC, então qualquer um joga. O cara que é PEP, vai lá e joga lá. Algumas plataformas não aceitam PEP, então o PEP vai na ilegal. Quando ele ganha alguma coisa, ele recebe. A diferença nesse caso entre ganhar e receber, mas quando ele ganha e ele recebe, ninguém tem nada a ver com o valor que ele recebeu. Então, no fundo, são razões muito mais monetárias. E, quando se fala em imposto, nós pagamos imposto, eles não pagam. Não é porque nós pagamos e isso é legal para nós. Não. E como eles não pagam, o odd dele é maior. Então, se eu faço uma comparação, como eu disse agora há pouco, um joga em 2, 3 sites, outro procura em 10 sites onde é que os odds estão melhores, entre as legalizadas, os odds são muito parecidos. Quando não, iguais. Aí o cara está recebendo 3 por 1 nas marcas todas que estão aqui dentro do auditório agora, ele vai lá no outro e paga 4 por 1. Ponto. É resolvido. Então, enquanto nós não conseguirmos acabar não, mas reduzir sensivelmente, esses caras vão ter essa vantagem. Doutor Brasil, estamos com pouquíssimo tempo, eu queria abrir para o Marco Pequeno ali. Pequeno, vem, pergunta ou não? Então, doutor Brasil. Então já foi. O espeto a menos. Só contribuir com o debate aqui. Acho que nós temos uma questão problemática no Brasil e é identificar o que é um site ilegal. Nós temos uma dificuldade de caracterizar a ilegalidade aqui no Brasil, porque existem sites operando fora do Brasil, autorizados, por exemplo, por assalto, por Malta, Inglaterra, outros tantos, que operam na internet. Então o Brasil não tem jurisdição para impedir que aquele site vá para a internet e coloque aquele site lá. Esse é um desafio muito grande. Por isso que os mecanismos de controle dessa operação que acontece sem autorização do Brasil, mesmo que tenha uma autorização lá fora, estão no meio de pagamento e outros instrumentos importantes. A afetação da publicidade e tudo mais. Então, a questão da jurisdição me parece um aspecto importante para se levar em consideração, dado o marco regulatório da internet, o civil e tudo mais. Então, acho que isso é importante destacar. Quero contribuir com outro tema, Leonardo, me permite, quanto à questão da publicidade. Ela pode, não pode, deve, não deve, tem outros especialistas que vão responder com propriedade disso. Agora, nós também não podemos esquecer
de que a intenção do legislador ao legalizar esta modalidade, a aposta em cota fixa, especialmente em evento esportivo, era proteger o consumidor e a integridade do esporte. Talvez no sentido contrário, proteger a integridade do esporte e do consumidor. Se essa prática de colocar mais propaganda, menos propaganda, prejudicar o esporte, então, a rigor legal, né, resgatando os preceitos da lei, ela não vai ser permitida. Léo, por favor. Vou ser muito rápida. O Juan, eu acho que ele possui uma parte da resposta dele. Quer dizer, a Nath respondeu, mas eu gostaria de complementar. Então, do ponto de vista do que leva o consumidor para o ilegal, eu concordo com todos os pontos que foram ditos aqui, inclusive a bater nas odds, que é óbvio, mas vou trazer um ponto de vista comercial. Preguiça. Você quer fazer um KYC enorme, um onboarding gigantesco, tirar foto com selfie, ou você quer colocar seu nome, seu telefone e começar a jogar? Tem uma série de motivos que a gente poderia passar aqui a noite inteira explicando o que leva o jogador ao mercado legal. Mas por que manter ele o que é bom para ele manter o mercado regulado? Bom, jogo responsável. Eu poderia falar aqui 40 minutos do porquê ele deveria ficar no mercado regulado, mas eu vou tentar ser concisa e cirúrgica. Se você tiver um problema de comportamento compulsivo com o jogo, qual site legal vai te impedir de gastar todo o seu dinheiro? Eu vou te impedir. Acho que essa é a minha resposta. Perfeito. Pessoal, queria agradecer especial. Opa, por favor. Trabalhando com ICSA, National Gaming Standards Association, desde o Eu estive trabalhando com o ICSA, International Gaming Standards Association, e eles compartilharam nós um estudo internacional que dizia que a ludopatia era somente os 7% da população jogadora. E o problema que nós temos é trabalhar para que ninguém fora desses 7%, do 93%, vai a esse lado. Com os 7% nós não podemos nada. Temos que trabalhar para que as novas pessoas, novos jogadores não passem a esse outro nível. Então, uma cotação por comentário. Pessoal, eu queria agradecer a todos, em especial Elizabeth, CGS, Natália, Aninha, Thomas, Santa Rita. Obrigado por dividirem o painel comigo, ao senador que já se foi. Foi um prazer estar aqui com vocês. Que vem o próximo Chat Online, lá em Recife, que a gente está esperando já ansiosamente. Obrigado pela presença de todos.